Muito bem, estamos aqui para mais um Podfex, podcast da FEX Educação, voltado para a educação corporativa. E nós temos o prazer enorme de receber hoje aqui a professora Fernanda Barbosa. Ela é do portal Fernanda Barbosa, do Instagram Fernanda Barbosa, e é também enfermeira da Câmara Legislativa de Brasília e tem uma atuação gigante aí na área de formação profissional, na área de cursos para a área da saúde e recentemente, muito recentemente, passou também a ser sócia da Faculdade Brasília, aqui de Brasília, a FBR. Fernanda Barbosa, um prazer enorme tê-la aqui no nosso Podfex. O prazer é meu, estamos aí para bater um papo e contribuir com a educação do Brasil, né? Muito bom, muito bom. Bom, primeiramente, vamos falar um pouco da sua trajetória, da sua história, quando que você se transferiu para Brasília, iniciou um processo aí de trabalho importante na área da saúde. Eu gostaria que você falasse para a gente dessa sua trajetória. Então, quando faltava um ano ali para me formar, eu morava em Salvador, né, na Universidade Federal da Bahia, onde eu me formei. Eu comecei a perceber que no outro ano eu seria desempregada, não seria mais estudante, né? Então, eu comecei a estudar para concurso muito cedo ali, faltava um ano para sair da graduação e já comecei também fazendo provas. E aí, quando eu me formei, eu já tinha passado no concurso do SARA do estado da Bahia e eu tive a oportunidade de escolher, né, onde que eu iria ficar. E aí, eu decidi vir para Brasília e a gente começou aí uma trajetória aqui, morando em Brasília, né, trabalhando no SARA e continuei estudando. E depois, a gente percebeu ali a necessidade de ter uma escala mais adaptada para a maternidade, né, depois de ter as filhas ali. E aí eu retomei os estudos para concurso, fui enfermeira também do Tribunal Superior do Trabalho por 8 anos e mais recentemente, em 2018, saiu o concurso da Câmara Legislativa e aí eu fiz o concurso, tive 3 aprovações, né, nos 3 cargos de analista, de consultor saúde, consultor enfermeiro. Passou em 3 concursos de uma vez? Foi, no mesmo órgão. E aí atuo hoje como enfermeira, consultora legislativa na área de auditoria de plano de saúde da CLDF. Que bom, que bom. É uma trajetória bem rápida, né, para o momento que você chegou até chegar nesse concurso, né, Fernanda? Foi muitos anos, né? Rápido a gente contou aqui bem resumido, mas eu vim para o SARA em 2006, né? Então agora completa 20 anos de Brasília. Tem muita história, muito chão aí, muitas noites mal dormidas, muitas madrugadas aí estudando a fundo, ainda mais assim com plantão, com filho, com tudo. Certo. Então foi bem desafiador. Com certeza. Agora, mas quando é que foi que você girou a chave para ensinar? Porque uma coisa é você prestar um serviço e outra coisa é você ensinar os outros. Você tem uma atuação expressiva, né, na formação de novos profissionais, na área de capacitação, de cursos livres ligados à área da saúde. Como é que você virou a chave? Falei, gente, agora também eu vou empreender, vou começar a ensinar. Eu sempre fui uma motivadora de amigas dentro do processo de estudo, né? Enquanto eu estudava, eu tentava contaminar todo mundo com essa visão, né, de crescimento profissional, de desenvolvimento. Fui fazer uma pós-graduação, já arrastei umas 5 para fazer junto comigo, então ia fazer uma prova, já chamava todo mundo para fazer junto de concurso. E aí uma amiga começou a dar aula e falou, isso aqui é a sua cara, né? Porque a gente vai ali ensinar para outras pessoas e assim, realmente eu vejo você fazendo isso aqui. E eu já tinha dado aula lá na época da graduação, né, em curso técnico de enfermagem, e topei o desafio de começar e me encontrei. Porque, de fato, mudar a vida das pessoas é algo que me atrai muito, né? Hoje eu vejo isso como uma missão de vida mesmo. É uma forma da gente estar perto de pessoas, ter conexões. E em tempo de inteligência artificial, em tempo de, né, tantas evoluções aí no mundo da tecnologia, a gente percebe que é necessário a gente reativar as conexões humanas. Então, ensinar para mim é estar perto de pessoas, mesmo distante por ser aula online, a gente acaba se comunicando muito com pessoas, influenciando a vida das pessoas e contribuindo de forma decisiva, né, para a mudança de vida das pessoas, porque elas me procuram inicialmente para estudar e depois elas me procuram para saber qual dos 2 cargos, dos 3 cargos que elas vão assumir, porque elas acabam tendo bons resultados, né? Que bom. E acabam vindo para a gente
ajudar ali, né, numa decisão de posse, né, onde vai tomar posse. Então a gente tem aí uma honra mesmo de poder contribuir com a vida das pessoas, né, com a mudança da vida. Muito interessante. Ou seja, essa descoberta foi natural. Natural. Então, foi vocacional, né? Foi, literalmente. Literalmente. Agora, é interessante, Fernanda, muitas pessoas passam no concurso público e acham que já garantiu a vida para sempre, né? É importante, claro, quem presta concurso e quer se dedicar só àquela atividade, nada contra, né? É tudo, cada um faz o que acha que melhor lhe convém, né? Mas é importante ver que você passou em concursos, mas foi empreender e ainda com filhos pequenos, né? Então, é um exemplo, é um detalhe interessante, que às vezes, de repente, repito, né, a pessoa passa no concurso e acha que tem que estabilizar, parar por ali e só cumprir a carga horária. E você foi muito além disso, né? Você foi empreender, você foi buscar desenvolver também a sua vocação além do serviço público. Eu sou muito feliz sendo servidora pública, gosto bastante, né? Eu acho que todo lugar que eu passei, assim, tanto no cuidado direto à pessoa, né, como enfermeira do TST, na assistência também da Câmara Legislativa, trabalhei também na Comissão de Saúde, né, ajudando ali a implantação da Comissão de Saúde na parte de processo legislativo, e hoje na auditoria. Então, acho que cada papel que eu desempenhei ao longo do meu trabalho quanto servidora pública foi um crescimento profissional muito grande. E, de fato, eu sou inquieta, né? Eu gosto de estar sempre estudando, porque eu acho que quando a gente para de estudar, a gente literalmente paralisa. E o estudo, ele é o que vai conduzir a gente a continuar crescendo, desenvolvendo, né? Eu acho que a gente precisa ser grato até onde a gente conquistou, em termos aí de realizações, mas a gente também precisa continuar subindo a escada. Precisa continuar desenvolvendo, né, novas habilidades, e como aqui na minha vida, né, eu já estava no TST, trabalhando 35 horas, com um salário de 20 mil bruto, estava tudo muito bem. E aí apareceu uma outra oportunidade, que aí a carga horária já era de 20 horas, o salário era quase o dobro, e aí eu falei, por que não, né, vamos enfrentar mais um desafio. Então muitos ali teriam, de fato, dito, para quê, né? Para que mais? Para que continuar? Mas eu entendo que são escolhas individuais, né, da vida da pessoa, de querer parar um pouco, de querer continuar subindo a escada profissional, né? Sim. E toda escolha que a gente faz, isso tem consequência, né? E os frutos acabam vindo naturalmente, dependendo da nossa escolha. Se a gente escolhe parar, a gente também está assumindo ali, né, a questão de mais para frente, de repente, se ver frustrada, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Perfeito. E eu acho que, assim, estudar não precisa ter as situações perfeitas e ideais, porque às vezes a pessoa, ela se coloca numa situação de dificuldade, de justificativa para não estudar, para não continuar avançando, porque tem filho, porque tem casa, porque tem trabalho, só que quem quer não dá desculpa. E assim, se a gente quiser, é meia hora por dia, é uma horinha no caminho do trabalho que a gente vai ouvindo um vídeo, um pouquinho antes de dormir que a gente estuda um pouquinho. Então, assim, eu acho que é só uma escolha de querer continuar, de querer realmente crescer. E o tempo vai aparecendo de acordo com aquilo que eu coloco como prioridade. E para mim isso foi prioridade, continua sendo, e as minhas filhas, elas assistem isso e acabam também incorporando isso na vida delas, né? Porque a gente pensa assim, vou parar de estudar por conta das minhas filhas, só que a gente não pensa que a gente estudando, a gente está incentivando o crescimento delas, elas estão vendo aquilo como um objetivo também para a vida delas, né? Com certeza, isso é uma formação profissional em casa, né? Sim. Você acaba incentivando, estimulando os filhos a seguirem um caminho nessa mesma direção. Tem um pensamento, uma frase do Bob Dylan, eu gosto muito, né? Os conformados não fazem história. Então, se para você está tudo bem fazer um trabalho único e não quiser investir, não quiser empreender ou fazer coisas diferentes, ou ser multi-business, está tudo bem, né? Está tudo certo. Mas quem quiser realmente crescer precisa arriscar, precisa investir, precisa buscar outras alternativas, né, professor? Sim, exatamente. E a opção, né? Aqui ninguém julga também a opinião de outras pessoas. Às vezes a pessoa quer também ficar
só em casa, só cuidando dos filhos, e tá tudo bem também. Depende do que a gente entende como objetivo de vida, do que a gente traçou. A gente só não pode depois se arrepender. Ou reclamar. Ou reclamar porque não fez, né? do que não fez, ou porque não fez. Porque se eu tivesse feito, se eu tivesse escolhido isso. Então, assim, tem que ser uma escolha muito, vamos dizer, amadurecida, claro, para que haja uma percepção, né, um entendimento de que toda escolha tem uma consequência, né? Sim. E ali a gente precisa ver o que é o propósito da nossa vida. Para que a gente está aqui? Claro. O que preenche a gente? Claro. E cada um vai ter uma resposta frente a isso diferente. Certo. E também são os momentos da vida, né? Sim. Às vezes a pessoa também quer ter ali um ano, um período sem estar estudando, sem estar se capacitando. Não precisa ser o tempo inteiro buscar capacitação. Mas a gente entender que faz parte do ciclo, que a gente precisa melhorar cada dia e que alguns períodos a gente pode até parar. Sim. Mas a gente não pode desistir, né? Entregar e ficar também esperando a vida passar sem tomar iniciativas também, né? Perfeito, perfeito. Até porque empreender não é para todo mundo. Não. Mas se você nunca experimentar, você não vai saber, né? Se Exatamente. É para você ou não, né? Por isso que é preciso, às vezes, romper um pouco certas barreiras, né? E certos medos até, e buscar talvez uma carreira diferente, um empreendimento diferente, algo que talvez faça mais sentido, né? Para a vida, né? Então, essa iniciativa é fundamental, né? Sim. E por falar em empreender, né, parabéns, né? Você e seu esposo se tornaram os novos sócios da Faculdade Brasília, né? Que também tem uma atuação muito forte na área da saúde, né? Gostaria que você falasse dessa experiência, desse momento tão importante aqui de serem acionistas de uma faculdade, um foco também na área da saúde. O objetivo nosso é transformar a vida das pessoas, e a gente entende que a graduação e a pós-graduação são momentos decisivos na vida da pessoa, né? E poder participar dessa instituição e ajudar aí na reestruturação e na reorganização de todo o processo de trabalho, né? Que esse é o nosso objetivo ao ingressar na instituição, junto com vocês aí, um time incrível, que já vem fazendo um trabalho incrível. Vai ser algo bastante desafiador, mas também bastante gratificante, porque a gente vai estar com um olhar ali de preparo e de necessidade de sacudir esses meninos, né, que estão vindo aí para uma nova formação, num momento muito diferente da vida, comparando com a minha geração, né, com a sua, com certeza também, com relação aí a disponibilidade de conteúdo, né? Claro. Na minha época, eu me lembro que eu saía da faculdade, da sala de aula, eu tinha que correr para a biblioteca para pegar o livro, porque se aquele livro não tivesse disponível, eu tinha que tirar xerox e pronto, né? Não tinha acesso a computador, internet, tão fácil, né? Hoje em dia, a gente está numa outra geração, outra fase, onde o conteúdo está aí para todo lado, e esses meninos novos precisam exatamente de dizer assim, tá, mas tem muito material, mas o que é importante, o que está atualizado, o que realmente ali eu preciso, né, para fazer diferença na minha vida profissional. E eu acho que é um grande desafio para a gente, mas que vai ser um sucesso total aí. Não, pegar esses meninos pela mão, dar uma sacudida de vez em quando ali. Não, com certeza. Essa experiência já está sendo muito útil, né, para esse momento, esse novo momento aí do ensino superior, principalmente lá na Faculdade Brasília, né? E com a pós-graduação também, né? Que é aí Exato. Que a gente vem ampliando o leque de aprendizado, né? Trazendo aí pós na área da saúde, né? Estamos estruturando agora, estamos começando aí com esse novo projeto de pós-graduação, que é algo bastante complementar ao que a gente já estava conversando Sim. Em relação a continuar o ciclo de crescimento profissional. Perfeito. Bom, para nós é uma satisfação enorme, porque nós somos parceiros também da Faculdade Brasília, né? A FEX Educação surgiu da Faculdade Brasília, é uma cria, né, digamos assim, da Faculdade Brasília, e desejo todo sucesso para vocês nessa nova jornada junto com a gente, né? E por falar em FEX Educação, que é o nosso objetivo aqui, professora, nós temos um trabalho de educação corporativa, de universidade corporativa. Hoje o principal produto da FEX Educação é ajudar as empresas a estruturar o seu braço educacional, transformando as iniciativas de educação
já existem lá, ou que ainda não foram criadas, em uma universidade corporativa, ou seja, com a trilha básica de ensino, tá? Mais um curso superior de gestão comercial, com personalização de até 30% do conteúdo, tá? De acordo com o nicho de negócio, de acordo com a empresa, o interesse da empresa, e também pós-graduações e MBAs também de acordo com a demanda daquela empresa. E toda a trilha educacional básica também é desenvolvida seguindo os projetos da própria empresa, quer dizer, desde o onboarding, passando por todas as áreas de atendimento, satisfação do cliente, relacionamento, a parte técnica, né? Aprender toda a parte técnica da empresa, assimilar a cultura da empresa, tudo isso. A FEX Educação cria essa trilha, todos esses cursos, né, seguindo as orientações da empresa, para que o colaborador que chega, né, do primeiro dia até o mais longevo da empresa receba uma educação continuada para que a empresa possa alcançar seus objetivos, melhorar a sua performance, expandir seus negócios. Né? Como é que você vê essa iniciativa de transformar esse know-how da empresa em conhecimento para qualificar os seus colaboradores? Eu acho assim sensacional, porque você primeiro integra a equipe, né? Porque eles vão estar ali todos juntos buscando um crescimento, né? Você tem a oportunidade de ouvir e de estar perto, né, das pessoas que estão no operacional. Então, quando você conecta o estratégico com o operacional, você acaba fazendo essas trocas, né, essas parcerias de troca de conhecimento. E quando você para estar ali em grupo, crescendo, desenvolvendo, a empresa só tem a ganhar, né? O lucro aí vai ser potencializado, porque é aí que vai surgir novas ideias, né? A pessoa vai sair do automático, do que é feito assim porque é assim. Mas por que não mudar? E por que não reinventar? E por que não transformar essa forma de trabalhar aqui, já que a gente está vendo que nos estudos, nos processos de trabalho, está precisando melhorar? Então, é uma forma de implantar melhorias, é uma forma de trazer também a pessoa a se sentir ouvida e se sentir valorizada, porque ela está numa empresa que, por mais que ela não fique ali, né, ela vá crescer, desenvolver e busque outros horizontes, ela também está se sentindo valorizada porque está sendo investido nela, né, em relação ao seu próprio conhecimento individual, tanto para colaborar com aquela equipe, né, naquele momento, como também vislumbrando, né, para o trabalhador uma possibilidade, né, de crescimento também, né, porque é possível também que a pessoa que foi capacitada busque também um pouco mais à frente novos horizontes, né, nada impede de haver essa questão aí do crescimento, né. Com certeza, isso é muito importante porque o colaborador percebe ali que tem uma trilha educacional que vai fazer com que ele aprenda muito mais coisas, cresça dentro da empresa, e o resultado automático disso é uma diminuição drástica de turnover, né? Que hoje um grande problema das grandes empresas hoje é exatamente o turnover. Você gasta muito para contratar, gasta para ensinar e depois gasta para demitir. Então, quanto menos pessoas você tem que demitir, menos você tem que contratar, e aí você inverte essa situação. Porque nós temos casos, professora, de clientes nossos que tiveram redução de até 70% de turnover. Isso é um ganho incrível para a empresa, porque ela economiza financeiramente, né? Estabiliza, né, o seu quadro de pessoal e tem um resultado, né, satisfatório com isso, porque isso é automático. Ele pode ter promoção ali dentro mesmo. Ele, dentro de um curso desse, pode ver, esse aqui tem um potencial para estar em outra categoria, em outro nível, vamos promover, né, os cargos aí de gerência, porque você vê o interesse da pessoa em estudar, né, com a instituição que não quer ver um trabalhador ali que está querendo crescer e desenvolver, né? Então, isso pode ser o fator decisivo, inclusive, para definir, né, o crescimento aí do recrutamento interno de quem vai ter essa promoção, né? Exatamente. E uma grande contribuição desse projeto é ajudar os RHs, né? Porque o RH, antigamente, até bem pouco tempo, era um departamento de pessoal, né? Hoje o RH ganhou uma notoriedade muito grande, né? As técnicas de RH, ou seja, a política de RH, tem que estar na mesa do CEO. Tá? Porque se você não tiver um tratamento realmente proativo com os seus colaboradores, no sentido de ensinar, de orientar e manter, né, você vai ter problemas sérios. Então, a gente entra como um parceiro do RH para poder contribuir nesse processo e
trazer os resultados que a empresa precisa, né? E de forma assertiva, né? Porque se 30% do curso é trabalhado exatamente com o que envolve o processo de trabalho da empresa, faz toda a diferença, né? Porque tem a base que é comum a todos, né? Mas tem aquele nicho de necessidade de você adaptar ali ao que aquela instituição precisa. Muito interessante. Exatamente. A gente faz toda a trilha personalizada. O curso de superior, de gestão comercial, tecnólogo, a gente personaliza até 30% do conteúdo, né? E as pós-graduações de MBA são todas também de acordo com a demanda da empresa. Então, ou seja, você leva a faculdade para dentro da empresa, né? É um tratamento totalmente diferente, né? A empresa dá ao colaborador uma oportunidade de ter ali um curso reconhecido pelo MEC, né? Uma certificação com chancela oficial, né? E aumenta o grau de pertencimento, que quando a empresa dá um curso, é a empresa que está dando o curso. Quando o colaborador faz um curso que é certificado por uma instituição de ensino superior, por uma faculdade, esse curso ele vê como dele, né? É um curso dele. Então, aumenta o grau de pertencimento, o grau de satisfação do colaborador e, portanto, a permanência dele na empresa é muito mais garantida por conta disso. Isso faz muita diferença, né? Sim, com toda certeza. E é aquela questão, né? De você se sentir valorizado. Tem alguém olhando por mim, tem alguém que se importa com o meu crescimento, né? Então, com certeza, isso faz diferença. Exato. Agora, professor, no seu Instagram, na sua atuação com cursos de capacitação, cursos livres na área da saúde, qual que é a maior procura? Quais os maiores desafios? Você tem aí números, né, milhares de alunos já passaram pelos seus cursos e tal. Qual que é o principal objetivo da sua atuação? A gente tem aí um método que chama do zero aprovação, que é o método que forma a base do conhecimento, né? Muitas pessoas querem passar em concurso, mas a grande maioria vai estudar sem um direcionamento e sem base de conteúdo. Então, começa a estudar o conteúdo mais aprofundado ali no pós-edital e se percebe que não tem base de conteúdo, não foi feita uma estrutura, um planejamento. Então, com essa dificuldade, como eu falei, hoje em dia, né, é muito material. É muito conteúdo solto, muita coisa na internet, a inteligência artificial, né? Se na nossa época a gente viu nascer o Google, né? Onde antes não tinha, a gente pesquisava na Barça, Sim. né? Porque eu tô conservada no Sculptor e no Botox, né? Mas já tenho 4.3. Na nossa época, você queria ali pesquisar, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que pegar uma Barça. Você não é da época do Barça, é? Sim. Hoje em dia, aqui antes de hoje, né? No passado, o Google, quando chegou, que a gente começou a botar uma coisa e aparecia ali, a gente, Que novidade, né? Hoje a inteligência artificial já mistura várias fontes, já traz um resumo de cada coisa, Então, assim, o desafio hoje do estudante, né, para concurso e de maneira geral aí, é saber, mas espera aí, o que tem aqui realmente é atualizado? Isso aqui realmente está certo? Isso aqui realmente é o que é mais importante? Então, o nosso trabalho tem esse diferencial, né? De trabalhar tanto a visão do aluno, de começar do zero, dele ir lá, ver as bases dele, revisitar, fazer o diagnóstico situacional, de ver o que precisa ser ajustado e também esse passo a passo do que ele vai fazer ao longo da trajetória, né? Já tem um caminho trilhado ali do conhecimento para que ele possa percorrer. Então, o nosso desafio é mostrar para as pessoas que elas precisam ter paciência. Porque hoje em dia a gente precisa incutir isso na cabeça das pessoas, né? E eu sempre conecto essa minha visão, esse meu método com uma plantação. Que a gente bota uma sementinha ali, né? E essa semente, ela demora um tempinho. Precisa de adubo, de água, de cuidado, né? Ali, para que ela não perca ali o seu crescimento. Então, as pessoas precisam ter essa visão de paciência para colher o fruto. Porque senão a gente acaba gerando frustrações. E aí esse é o desafio, é fazer a pessoa entrar nessa linha de raciocínio, de entender em que momento que ela se encontra. Se ela está plantando a semente inicial agora, se ela já viu a sementinha germinar, se a semente já cresceu um caule, se já tem folha, porque o fruto é só a última etapa. Claro. E tem que ter todo esse percurso. Então, acho que o nosso desafio hoje, na hora que o aluno chega, é dar a ele essa percepção de processo. A visão de que o percurso ele precisa ser vivenciado em cada fase
e que para cada fase a gente vai cuidar de uma forma específica ali, né, no crescimento profissional dele. E isso tem sido muito gratificante, porque os resultados vêm. Nós obtivemos aí os primeiros lugares de 100% dos tribunais do Brasil, né? A lista do Ministério Público da União, 100% da enfermagem são alunos nossos, também aqui do TSE, STJ, Câmara dos Deputados. Então, a gente tem aí resultados, né, que comprovam que o nosso método e que o nosso ensinamento tem dado certo. Certo. Agora, os alunos têm procurado seus cursos e tal, com vários objetivos, né? Tem que passar no concurso, outro é preparatório para próprias provas da graduação que está fazendo, ou então ele quer fazer residência. Então, uma série de momentos em que de soluções que você oferece para diferentes momentos do aluno, né? Sim, exatamente. Normalmente, o aluno mais esperto, durante a própria graduação, ele já vai se preparando. E aí, de fato, ele consegue ter um tempo maior para fazer o projeto do zero aprovação, que dura 9 meses. Certo. Muitos me procuram no pós-edital. Saiu tal edital, e aí eu preciso estudar agora nesses 3 meses do desespero, Sim, né? certo. Então, a gente vai ter que trabalhar um cronograma... um cronograma mais diferente, um cronograma mais assertivo, mais com questões da própria banca. E, enfim, não é o método perfeito, mas é o que tem, e a gente tem que ir. Tem que ir, porque cada prova é uma bagagem, né? Tá. E tem uns que passam e continuam pagando o curso, assinatura ilimitada para poder ter acesso para capacitação. Vou usar isso aqui no meu trabalho, né? Quero me manter atualizado. Então, um número também significativo de alunos acabam tendo aí essa necessidade de estar ali junto para se manter atualizado. Certo. Então, são fases. Agora, a sua experiência de passar em 3 concursos simultaneamente também te orientou para prestar esse tipo de serviço para a população? Sim, esses 3 específicos. Esses 3, na verdade, quando aconteceu, eu já era professora, né? Eu fiz o primeiro concurso lá em 2005, esse já foi em 2018. Então, ao longo desse percurso, eu fiz muita prova, mais de 50. Nossa. E assim, quando eu estava no SARA, né? Fiquei 8 anos na rede SARA. Era CLT. Então, era um concurso, mas era CLT. E aí, eu tinha muito medo de ser demitida, né? E não ter um plano B ou C. Sim. Então, eu fazia muitas provas. Então, a prova que tinha, eu estava fazendo. Certo. Me nomeava, eu não ia, porque o SARA também ganhava bem. Eu gostava do SARA, claro. Eu gostava de ser enfermeira assistencial. E eu queria sair de lá para um tribunal. Sim. Então, eu fui fazendo. E esse percurso de ir fazendo naquela época formou uma base, né? Eu passei em primeiro lugar no Ministério da Justiça, em segundo no Hemocentro, em segundo no INSS, segundo no STM, 15º no TRT de Minas, em 10º no TRF do Rio Grande do Sul, em 69 para analista do TRF1 da área administrativa, em primeiro para fiscal sanitário da Prefeitura de Salvador, né? Esses 3 da CLDF. Enfim, tem tantos que a gente... Na Bahia, no estado da Bahia 2 vezes, aqui no estado do DF. Então, assim... toda a prova que eu ia fazendo, eu ia obtendo bagagem. Claro. E as reprovações também ensinam, né? Porque eu fui fazendo a lista do que eu passei, sim, mas também tiveram as frustrações, né? Eu também cheguei a trabalhar no Ministério Público da União, como técnica administrativa, né? Passei no CNJ também, fui nomeada no CNJ, TRF1, TRF4. Então, assim, foram muitas nomeações, muitas aprovações, muitas reprovações. E cada percurso, cada prova foi um aprendizado para a gente hoje conseguir ser essa referência na área, né? É uma experiência que jamais poderia ter sido desperdiçada, né? Sim, exatamente. Porque transformar tudo isso na sua capacidade de ensino hoje é muito prazeroso. Sim, né? Exatamente. E a gente vai tendo experiência com as bancas, com as provas. E essa de 2018 que eu fiz na Câmara já foi uma prova totalmente diferente, porque foi uma prova que eu já era conhecida, já era muito conhecida no Brasil inteiro, na minha área. Então, foi desafiador para mim vencer o medo, porque eu tinha medo de não passar, né? Claro. Você já é conhecida, as pessoas estão lhe vendo ver a prova, fazer a prova. E agora você deve uma resposta aos alunos, né? Então, quando veio esse concurso, meu marido falou, você vai fazer? Eu falei, eu não, tô com medo. E aí ele disse, não, mas se você não passar... Você vai ser uma professora diferenciada, você vai ter aprendido, né? Sim. De uma forma diferente nesse momento de estudo.
que eu tinha feito a última prova em 2013. Depois, de 2015, eu já comecei a dar aula para concurso, então já tinha ali uns 5 anos sem estudar especificamente como aluna, né? Só como professora e só da minha área. E aí, quando eu topei esse desafio, porque ele disse, não há como desistir, Sim. vamos. E aí, foi bem difícil, assim. Imagina. Porque eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Sim. Tive que diminuir as gravações. Sim. Tive que investir muito. Tive que pegar férias, folga, o que eu tinha para estudar. Sim. E quando eu acordava 4 horas da manhã para estudar, eu me lembro que eu dizia assim, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Já tô no TST, já tô dando Pra quê, aula. né? Pra que tudo Pra isso? que eu tô aqui? É. E aí eu ficava assim meio triste, mas no meio da resposta ali, Tico perguntava e Teco dizia, vai ser bom, tá aprendendo. Eu sempre gostei de estudar também, sempre não, né? Só depois da faculdade. E aí eu me trazia de volta pro propósito do porquê que eu estava ali. E, de fato, foi um divisor de águas na minha trajetória profissional, Imagina. porque eu estudei para 3 cargos ao mesmo tempo e eu fiquei em 2º lugar para analista, e em 5º lugar para consultor enfermeiro e em 15º para consultor legislativo da saúde. Sim. E foram 3 editais diferentes, provas todas com primeira e segunda etapa. A segunda etapa discursiva, dias diferentes, então foram muitos dias de prova, um período longo de preparação. E com certeza isso foi decisivo para o conhecimento que a gente tem hoje. Interessante. A gente ouve de professores de cursos preparatórios, cursinhos e tal, olha, faça a prova para você, não faça a prova para os outros. Só que, no fundo, você não quer decepcionar quem te acompanha, né? Quem sabe que você disse, né? As pessoas sabem que você se preparou, né? Quer muito passar naquela prova, então você também não quer decepcionar as pessoas. Né? Você está fazendo para você, a prova é sua, né? Mas fica aquele sentimento de provar alguma coisa para as pessoas, né? Para as pessoas mais próximas. Né? Eu acho que, na verdade, o medo é nosso mesmo, né? De frustração mesmo. Mas eu costumo dizer que eu venci esse medo e que vale a pena vencer, porque se a gente também se limita a fazer aquilo, a gente também impede de crescer. E eu me lembro de uma frase que o Danilo me disse na ocasião que eu falei que eu estava com medo, que foi o decisivo para mim, e hoje eu uso muito ela com meus alunos. Sim. As pessoas podem até falar se você não passar, mas lembre-se que jornal do outro dia a gente joga fora. Verdade. Então as pessoas vão falar por um dia, por 2 dias, e depois o aprendizado Exato. ficou, a experiência ficou, e Sim. o que é importante foi isso. E aí, quando ele falou isso, eu falei, as pessoas não vão ficar o tempo inteiro falando caso eu não passe, porque, tipo assim, passou a notícia, né? Claro. E a vida vai continuar. Eu tenho uma trajetória até aqui, eu já sou enfermeira de tribunal e tal. E aí eu internalizei isso, né? De que a notícia do outro dia ia virar um jornal no lixo. E aí eu falei, então bora. Mas eu entrei também, agora que entrou, vamos jogar e ganhar. E aí eu fui com tudo, mergulhei e graças a Deus o fruto veio, a colheita veio. Exato. Isso é o que fica, né? Sim. Isso é o que fica e é importante demais, né? Ter essa sensação de dever cumprido, né? Sim. Agora, professora, na área da saúde, o interesse das pessoas é grande, né? Temos aí técnica de enfermagem, você tem enfermagem, tem psicologia, então a procura é alta, né? Por esses cursos, são cursos que eu acredito que jamais serão possíveis fazer online, por mais que algumas disciplinas os professores permitam, né? Que tem ali uma aula em EAD ou aula online, mas são cursos muito procurados e a empregabilidade é alta, né? Ela continua sendo alta nessa área. Sim, com certeza. A área da saúde é uma área em que a inteligência artificial ela não vai conseguir atingir. Ela pode facilitar muito, né? Algumas coisas, a tecnologia também pode facilitar, mas é uma área que precisa muito de conexão humana. Sim. Então, assim, é o olho no olho, é o estar junto, né? O robô pode vir para ajudar numa precisão cirúrgica, né? Para facilitar uma remoção de um paciente, para a gente não pegar o peso. E é bem-vindo, né? Eu acho que é muito bem-vindo o crescimento tecnológico. Sim. Só que não vai substituir, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa de olho no olho, claro. De cuidar, né? De ter ali a empatia e a humanização. Então, a psicologia, a enfermagem, a medicina, ela tem aí o quê especial, né?
E claro que é importante que a pessoa goste de gente, né? Sim. Goste de cuidar, goste se importe com pessoas para escolher essa área. E o campo, ele é muito bom mesmo, ele é muito amplo. E no caso da psicologia, você pode trabalhar no organizacional, você pode trabalhar na área, né, clínica, na área hospitalar, enfim, é uma gama de oportunidades. A enfermagem, muitas vezes a gente vê ela como hospital e posto, né? Mas tem auditoria, tem comissão de controle de infecção, Administrativa. tem a área administrativa, tem muita coisa, né? Tem empreender também na área da saúde. Sim, tem o consultório de enfermagem, tem a estética, é um crescimento, assim, para vários ramos, né? Então, assim, são áreas que eu acho que dá para escolher agora com uma visão de futuro, porque agora é hora de escolher com visão de futuro, porque, de fato, muitas profissões vão passar por um filtro aí, né, em relação ao mercado de trabalho, por conta da inteligência artificial. É interessante, né, que você falou de olho no olho, né? Quem já esteve hospitalizado aí, acho que todo mundo, né? Algum dia ou outro passou por hospital. E é impressionante o sentimento da gente quando chega um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou um médico, né? Às vezes você está ali hospitalizado, está ali no quarto de hospital. Quando entra qualquer um desses profissionais, a gente se sente muito mais seguro, mais confiante, né? A questão do atendimento humano, né? Do calor humano é fundamental nesse momento que a pessoa está ali convalescendo, está se recuperando, lutando contra algum problema de saúde, né? Sim, um momento de vulnerabilidade, né? E aí, quando você chega e é cuidado com carinho, com segurança, né? A gente sente a diferença, sim. E nos cursos da FEX Educação, que a gente prepara na trilha básica, a gente valoriza muito a questão do atendimento humano, né? Do bem-estar, cuidado, né? com o ser humano ali no dia a dia, na qualidade emocional dos colaboradores, que é fundamental. E aí o profissional de saúde é fundamental para isso, tá, professor? Com certeza. Exatamente. Ele precisa estar treinado, capacitado, tanto tecnicamente, como também para que haja essa relação, né, entre o atendimento ao público com qualidade, com respeito. Principalmente agora, com a NR1, né, que as empresas serão mais cobradas ainda, mais acompanhadas com relação à qualidade de vida do colaborador, né? Você ter profissionais na sua empresa que estejam bem capacitados, bem treinados para dar esse atendimento para o seu colaborador é fundamental. Com certeza. E o que a senhora acha dessa um aperto, né? Digamos, uma dedicação maior do Estado com relação aos empregados, aos colaboradores com a NR1? Eu acho que é muito importante ter esse cuidado, né? A NR1, que é a norma regulamentadora, para quem não sabe, do Ministério do Trabalho e Emprego, ela serve para nortear toda a relação entre empregador e empregado e os riscos ocupacionais, né? Trabalha aí o gerenciamento de riscos e trazer ali uma normatização para que esses riscos sejam diminuídos no ambiente de trabalho, né? E visando também uma qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Uma redução de riscos de maneira geral. Eu acredito que quanto mais a empresa se preocupa com as pessoas, maior a chance de sucesso empresarial, porque a empresa não é formada somente por parede, né? A essência da empresa é o ser humano. E o ser humano, ele precisa se sentir parte, ele precisa se sentir cuidado, ele precisa viver o propósito e a missão da empresa em conjunto, para que ele se dedique ao máximo e as coisas consigam funcionar. E além do bem-estar do colaborador, que é o objetivo principal, você tem ainda a frequência no trabalho do colaborador, que quanto maior a frequência, quanto melhor a frequência, melhor a produtividade e melhor o resultado. Né? Sim. Isso é fundamental. E a FEX Educação, ela se preocupa muito com a questão da frequência do colaborador, porque o resultado dele e até a promoção dele, né? O seu progresso dentro da empresa depende também dessa frequência. E se você, por um motivo ou outro, falta regularmente, você vai ter seu resultado comprometido e, com certeza, na hora de ser promovido qualquer profissional, a chance de você não ser lembrado é alta se você tiver uma
uma ausência regular ali no quadro de trabalho, né? Então, é muito importante você cuidar do bem-estar, cuidar da saúde para valorizar a frequência do colaborador no trabalho. Essa produtividade também é algo que a senhora trata também nos seus cursos, né, professora, de eficiência, de qualidade, de estar sempre trabalhando com excelência para poder ser lembrado e promovido. Sim, com certeza. Então, pessoal, essa é a nossa convidada de hoje, a professora Fernanda Barbosa, que tem um trabalho notável aí de prestação de serviço na área de discurso da saúde, e tem um Instagram aí bastante requisitado, né? E é um sucesso aí o seu trabalho na formação desses profissionais, professora. Eu agradeço muito aqui a sua presença, cada vez mais sucesso no seu trabalho, e seja bem-vinda também à Faculdade de Brasília e também aqui à FEX Educação, prestando essa contribuição incrível aqui no nosso podcast. Eu que agradeço e contem comigo aí, o que precisar, estamos juntos para poder contribuir. Maravilha. Muito obrigado, acompanhe aí o nosso podcast no YouTube, também no Spotify, encaminhe para os seus amigos, para aqueles que precisam de receber um conteúdo tão importante que a professora Fernanda Barbosa trouxe para a gente. E dê o seu like e continue nos acompanhando aqui nesses canais, tanto no YouTube quanto no Podfex. Grande abraço e até a próxima.